contra. Olá, sexto ano, como vão todos vocês? Bem, peço para que todos abram o livro na página 56, pois iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre os movimentos da Terra. E agora, neste caso, já falamos sobre o movimento de translação em todos os seus reflexos, e hoje vamos trabalhar o outro movimento, que é o movimento de rotação, o movimento que a Terra exerce sobre o seu próprio eixo. Já está bem claro para nós aqui na imagem, né? A Terra girando sempre de oeste para leste, é sempre este caminho do movimento de rotação, oeste para leste. Sabemos que uma volta inteira equivale a 23 horas e 56 minutos, mas, né, como eu já disse em sala de aula, podemos estar trabalhando com ele arredondado, 24 horas, ok? 24 horas é o movimento completo ao redor do seu próprio eixo. E aí a gente tem que saber também qual que é a influência do movimento de rotação para nós, seres humanos. O movimento de rotação, ele define para nós os dias e as noites. Vamos grifar este início aqui, em função do formato arredondado da Terra, enquanto uma de suas faces é iluminada pelo Sol, a outra não é iluminada, ficando escura. Grifem até aqui. Ou seja, o Sol está iluminando apenas uma parte dela. A Terra ela é redonda, geoidal, achatada nos polos, possui um eixo de inclinação do movimento de rotação, fazendo com que a luminosidade em toda a sua superfície seja diferenciada. Uma parte está iluminada, a outra parte está escura. Por isso que o movimento de rotação da Terra define para nós os dias e as noites. Até aqui é muito fácil, né? Vamos seguindo para a página 57. Uma pegadinha que os alunos sempre caem nessa matéria é sobre o movimento do Sol. Então vejam bem, a gente fala que o movimento do Sol ele é chamado de movimento aparente do Sol. Aparenta que ele está movimentando, olha aqui na imagem abaixo. Na verdade, não é o Sol que está movimentando, é a Terra que está girando ao redor do seu próprio eixo. O Sol está parado no centro do universo. Os planetas estão o quê? Fazendo a sua elíptica ao redor, fazendo um movimento de translação ao redor do Sol. E aí, junto com o movimento de translação, a gente tem também a rotação. O Sol está parado e a Terra está girando. Aparenta para nós aqui na Terra que quem está girando é o Sol, porque a gente não vê o movimento da Terra, né? Não dá para a gente perceber o movimento da Terra, que ela está girando neste momento que eu estou conversando com vocês, vocês estão assistindo a aula. Mas aparenta que o Sol está nascendo por causa disso. A Terra gira e passa em frente ao Sol, e aí dá a entender que é ele que está movimentando. O Sol nasce aonde? Nasce a leste, faz todo o seu percurso e se põe a oeste. Por que ele faz isso? É porque o movimento que a Terra exerce, o movimento de rotação, é o oposto desse, é de oeste para leste. Aí gera esse fenômeno de que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Pode parecer um pouco confuso, mas mais na frente a gente vai entender nesse movimento. Vamos fazer esse número 10 agora aqui, todo mundo juntinho? Olha só que interessante, é bem facinho. Situação 1, situação 2 lá na praia. Então a gente tem a sombra aqui nessa posição, a sombra nessa posição. Beatriz e Felipe foram para a praia com sua família logo no início da manhã. Após seus pais organizaram o local que ficariam, os dois irmãos foram nadar. Situação 1. Quando Beatriz ficou brava achando que alguém havia mexido em seu lugar. Situação 2. Já que antes de sair para brincar havia sol no local onde tinha estendido sua esteira. Explique por que a sombra se movimenta ao longo do dia. Ora, vamos responder agora aí? Dá para escrever no cantinho aqui embaixo? Por quê? O que vocês entendem? Por que a sombra se movimenta ao longo do dia? Porque a Terra está girando ao redor do seu próprio eixo, criando assim um movimento aparente do Sol, e o Sol faz com que as sombras de objetos, de árvores, seres vivos, a gente, essa sombra sempre se movimente também, porque ela está acompanhando o movimento aparente do Sol. Então o reflexo de estudo é o movimento de rotação da Terra. Fácil para nós. Vira na página, a gente vai ter um texto muito legal que vocês vão estar lendo aí na casa de vocês, que é, olha só, o que aconteceria se a Terra parasse de girar? Já vamos raciocinar aqui.
movimento da Terra ao redor de si mesma, está girando ao redor. E o Sol está aqui iluminando. Se a Terra de repente para, o que acontece? Um lado virado para o Sol vai ter 24 horas de luz, de aquecimento, e pode ocorrer o quê? Superaquecimento de tudo, evaporação da água, morte dos vegetais, tempestades. E do outro lado? A luz está desse lado e o outro lado do planeta. 24 horas de escuridão, de frio, as plantas vão morrer porque não tem luz para sobreviver. Se as plantas morrem, não tem como o homem sobreviver, produzir o seu alimento, os animais vão morrer, não vai ter comida e mata todo mundo. Ou seja, é um equilíbrio perfeito, né, no movimento de rotação da Terra, mais a incidência de raios solares bem equilibrado. Mais a camada da atmosfera, né, que a gente vai ter aí a camada de ozônio fazendo seu papel de filtragem dos raios ultravioletas, inclinação do eixo terrestre, a esfera da Terra. Enfim, é uma dinâmica linda, muito bem pensada, muito bem trabalhada para poder gerar esse equilíbrio, para poder gerar condições de ter vida no nosso planeta. E aí depois vocês vão estar lendo então esse texto aí, refletindo um pouco sobre e se o movimento da Terra parasse. Um dos principais reflexos do movimento de rotação da Terra foi a criação dos fusos horários. O que seriam os fusos horários? Aqui já deixa bem claro nessa imagem para a gente. É o que? A distribuição de horas no mundo. Se são 8 horas da noite em Belo Horizonte, também vão ser 8 horas da noite em Nova York, em Londres, lá em Hong Kong, lá no Japão. Claro que não. Por quê? Porque a Terra gira ao redor de si mesma, a incidência de raios solares vai ser diferente ao longo do dia, logo isso vai influenciar na distribuição da luminosidade, logo das horas mundo afora. E aí, por conferência, chegamos à conclusão de que era necessário escolher um meridiano de origem para a partir dali a gente distribuir as horas de acordo com o movimento de rotação da Terra, mais o formato esférico do nosso planeta. Coube fazer o que, jovens? Coube a gente pegar a Terra 360 graus, porque ela é uma circunferência, dividir pelo tempo de rotação terrestre 24 horas, 360 dividido por 24 horas, equivale a 15 graus a hora. Então grifa aqui para mim a última frase. A Terra foi dividida em 24 faixas de 15 graus a hora. O que é isso? Cada meridiano, cada linha equivale a 15 graus a hora. Significa que a Terra gira, ó, a cada 15 graus de giro, ela andou o quê? 1 hora com relação à incidência de raio solar. Então, 15 graus, girou, o Sol iluminou aqui durante 1 hora. Mais 15 graus, 1 hora. Mais 15 graus, 1 hora. 15 graus, 1 hora. 15 graus, até completar 24 horas num movimento completo de 360 graus. Olha esse esqueminha que eu fiz para vocês aqui. Aqui fica mais fácil a gente identificar essa distribuição. Primeira coisa está aqui então os fusos horários. Então essas linhas, cada meridiano representa um fuso horário, distribuídas no mundo. Lembra que são 24 fusos horários, 24 horas, desculpa, para cada meridiano, dividido em 360 graus. Então 15 graus a hora, 15 graus a hora, 15 graus a hora, 15, 15, 15. 12 horas para leste, 12 horas para oeste. Aqui embaixo, aqui, ó, 12 mais 12, 24 horas. 15 graus mais 15 graus mais 15 graus mais 15 graus mais 15, 180 graus para leste. 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15, 12 vezes, vão dar o quê? 180 graus para oeste. 180 mais 180, 360, fechou os meridianos mundo afora. O 0 graus aqui é quem? É nosso meridiano de origem, é o Greenwich. Então, a partir do Greenwich, a gente fez o quê? A Terra gira em qual sentido? Ó, de leste para oeste. A Terra gira de que sentido? Oeste para leste. Então, quem está a leste tem as horas aumentadas. Quem está a oeste de Greenwich tem a hora reduzida. Ah, por isso que está mais 1, mais 2, mais 3? Exatamente.
Quem está neste meridiano todinho aqui, ó, todo mundo que está aqui dentro, ó, todo mundo aqui no mais um, todos esses países possuem o quê? O que significa? Eles estão 1 hora a mais com relação ao meridiano de origem. Então, se eu tenho 15 horas em Londres, na Inglaterra, quantas horas na Namíbia? Namíbia é esse aqui, ó, fazendo um pontinho nele aqui, ó. Esse país africano aqui, a Namíbia. Quantas horas na Namíbia? Só a gente o quê? Aumentar quantos? Ó, aumenta 1 hora. Por que aumenta 1 hora, professor? Porque o Sol vai iluminando o mundo primeiramente nessa parte, por causa do movimento de rotação da Terra. Olha a setinha do sentido do movimento. O Sol está parado aqui, ó. Ele está iluminando primeiramente, então, o Japão, aí vem iluminando aqui a China, a Índia, chega no continente africano, chega na Europa, aí atravessa o meridiano de Greenwich, aí sim vai começar a chegar no Ocidente. Ilumina o Brasil, ilumina os outros estados brasileiros, os nossos vizinhos, chega nos Estados Unidos, atravessa os Estados Unidos, o Canadá todinho, para chegar no Japão de novo. Ou seja, este é o percurso de luminosidade do Sol. O Sol percorreu todo este caminho. Ele sempre ilumina aqui primeiro, por isso que aqui tem as horas avançadas, ok? Reparem que os meridianos, eles têm umas cores diferentes, né? Porque ele faz curva. Não segue uma linha retinho. Esses meridianos vão seguir o quê? Por tratados políticos, eles vão seguir as fronteiras dos países. Então, quando eu marquei a Namíbia, porque a Namíbia faz parte do meridiano aqui, ó, 15 graus a leste, ou mais um. Já a Angola, que está logo aqui, está em amarelinho, a Angola faz parte deste meridiano referência, o 0 graus. Se são 8 horas da noite lá em Londres, na Inglaterra, também será 8 horas da noite em Angola, porque ela faz parte, olha a curvinha, todos esses países que estão amarelinho fazem parte do meridiano 0. Esses que estão de azul aqui, ó, vão fazer parte de quem? Deste meridiano. Quantas horas lá? Ó, menos 1 hora. Se são 8 horas em Londres, lá vão ser 7 horas da noite. 1 hora a menos. Horário de Brasília, vamos pegar Brasília, vou fazer um pontinho Brasília aqui, ó. Olha lá, Brasília, horário oficial do Brasil. Quantas horas a gente está com relação ao Greenwich, a Londres, lá na Inglaterra? Menos 3 horas. Se são 8 horas da noite em Belo Horizonte, quantas horas em Londres? Vamos pegar aqui, a gente está no menos 3, então a gente tem 3 horas a menos que Londres. Se são 8 horas da noite aqui, quantas horas lá? 8, 9, 10, 11. 11 horas da noite em Londres, na Inglaterra. 3 horas a mais. Aqui já está bem claro para a gente. Ok? Então, a dinâmica de fuso horários, ela é distribuída assim no mundo. A gente caminha para o oriente, para o leste. A gente aumenta as horas. Quando a gente caminha para o oeste, para o ocidente, a gente reduz as horas. Voltando para a nossa apostila, é isso que está dizendo aqui. Veja bem, vocês podem estar grifando essa parte toda aqui, ó. Como a Terra gira de oeste para leste, estabeleceu-se que as horas devem aumentar na direção leste e diminuir na direção oeste. Foi o que a gente falou lá naquele esqueminha sobre fuso horários. Sempre memorizem isso aqui, sempre pro leste a gente aumenta. Se a gente caminhar para o oeste, para o ocidente, a gente diminui as horas 15 graus a hora. Cada 15 graus de meridiano um para o outro, a gente reduz em 1 hora. A gente vai ter o Observatório Real de Greenwich, onde a gente tem um meridiano de origem, né, o nosso meridiano 0, onde a origem das longitudes é lá que vai determinar então a distribuição das horas mundo afora. Aí, bonitão o observatório. Tá aqui o nosso fuso horário, o nosso livro, muito mais bonito que aquele meu esqueminha. Mas lá não dá para rabiscar, aqui não dá não. E olha aí, as horas distribuídas mundo afora. Como que faz curva, como que as cores estão diferentes, mesmo estando no mesmo meridiano. Isso tudo é acordo político dos países perante essa conferência internacional. Veja bem, pessoal,
Esse é o fuso horário do Brasil. O Brasil a gente sabe que é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. Grande pra caramba. E este território grande sobre uma superfície esférica, que é o planeta Terra, ele vai ter o quê? Luminosidades diferentes ao longo do movimento de rotação. Vamos lembrar aqui, a gente tem primeiro território brasileiro a chegar à luz, sempre lembra, a energia solar, a luz, a hora solar chega de leste para oeste, né? O Sol vai fazendo isso aqui, ó. Cada hora ele percorre 15 graus do meridiano. Então, primeira parte, primeiro meridiano do Brasil a ser iluminado é o litoral onde a gente tem as nossas ilhas. Não é o litoral onde a gente passa as férias lá na praia, não, viu? Lá segue o horário oficial de Brasília, menos 3 horas com relação a Greenwich. Aqui são as ilhas brasileiras, que é o primeiro território brasileiro a receber luminosidade. Então ele está o quê? 2 horas a menos com relação ao meridiano de Greenwich. Aí a gente entra no horário oficial de Brasília. Olha só, o sul do Brasil, o sudeste, o nordeste brasileiro, o estado de Goiás, que pertence ao centro-oeste, Tocantins e Pará e Amapá, que pertence ao norte, todos eles seguem o horário oficial de Brasília. Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul já segue o meridiano 4, menos 4 com relação a Greenwich, 1 hora a menos com relação a quem? A Brasília. Aqui ó, andou só uma casinha. Cada meridiano é 1 hora de diferença. Então assim, Brasília é 1 hora, aqui vai ter 1 hora a menos. E ainda o Acre é o último estado brasileiro que vai ter o quê? 5 horas de diferença com relação a Londres, na Inglaterra. E um pedacinho da Amazônia aqui, do oeste amazônico, na verdade sudoeste amazônico, também faz parte desse mesmo horário que corresponde ao Acre. Veja bem, Belo Horizonte, vou colocar aqui um probleminha, ó, 3 horas da manhã. Quantas horas no Amazonas? Fala pra mim aí. A Belo Horizonte está aqui, são 3 horas da manhã. Quantos fusos horários eu ando para chegar no Amazonas? Ó, pulei só um e eu andei para o quê? Pro oeste. Pro oeste a gente reduz as horas. Se eu andei só um meridiano, são 3 horas da manhã em BH. Quantas horas no Amazonas? 2 horas da manhã. Fácil, né? Vamos fazer outra aqui. Em BH são 3 horas. Quantas horas no Acre? 3, 2, 1 hora no Acre. 1 hora da manhã. Ah, o Acre tem 2 horas de diferença com relação a gente? Sim. Lembra? A cada 1 hora, o Sol ilumina aqui. Andou 1 hora, iluminou toda essa galera. Andou 1 hora, iluminou toda essa galera. Andou 1 hora, iluminou toda essa galera. Vamos sair do Acre. Lá no Acre vão ser 15 horas. Quantas horas em Fernando de Noronha? Fernando de Noronha. Quantas horas lá em Fernando de Noronha? Eu tô no Acre, 15. Agora eu vou caminhar para leste. Para leste a gente aumenta. 15, 16, 17, 18 horas. Ah, professor, então quer dizer que lá no Acre o pessoal está tomando café da tarde 15 horas e lá em Fernando de Noronha já começou a novela das 6? Sim, sim, é verdade. Já tá escuro em Fernando de Noronha. O sol já passou aqui, já foi embora. Olha o sol para onde já está, ó. Já passou pelo Acre, 15 horas da tarde, o sol já está aqui assim, né? Sol de meio-dia, ó. Já tá indo embora do Brasil, já foi embora do Brasil, sol de meio-dia, sol a pino, que a gente fala. Aqui já tá sol de 15 horas. Tá iluminando essa parte, aquele solzinho das 3 horas da tarde. Lá do outro lado, não tem sol mais, porque a Terra é redonda. É mais uma explicação de que a Terra é redonda, hein? Para aqueles ainda que duvidam que a Terra é redonda, tá aí, ó. Se não fosse redonda, não ia ter essa diferença de horas de luz solar, né? Entenderam qual que é a jogada? É só isso, é caminhar para a direita ou para a esquerda, para o leste ou para o oeste, ou aumentar as horas
ou diminuir de acordo com as casinhas que a gente... Uma outra forma de exercício também, que vai ser assim. Reparem que está aí o nosso mundo, está diferente aqui agora, o nosso fuso horário distribuído. Reparem aqui embaixo, ó, meridiano de Greenwich, está aqui, ele é o 0 graus. A cada 15 graus a gente acrescenta uma hora, correto? Tanto para mais quanto para menos. Então aqui está 15 graus mais 1, 30 graus mais 2, é acumulativo, né? 15 graus a hora, cada meridiano, 45, 60, 75 graus, aumentei mais 15, 90, aumentei mais 15, 105, 120, 135, 150, 165, 180 graus. Então é 15 graus a hora. Vamos colocar aqui 15 graus a hora. É cada meridiano. Se eu tenho o Rio de Janeiro no meridiano 45 graus, 45 graus oeste, quantas horas será na Cidade do Cabo? Cidade do Cabo, que é lá na África do Sul. Quantas horas será lá? Sendo que na Cidade do Cabo, ó, vou seguir o meridiano dela, ó, 30 graus, ela está a 30 graus leste. E aí? Vamos pôr aqui, olha, no Rio de Janeiro, tem que colocar as horas também, né? Vão ser 16 horas. Quantas horas na Cidade do Cabo, capital da África do Sul, que está a 30 graus a leste do meridiano de Greenwich? Veja bem, cada meridiano possui 15 graus a hora. O Rio de Janeiro, então, um pouco embaixo. Rio de Janeiro tem 45 oeste. Então ele tem o quê? 15, 30, 45. 3 horas a oeste é menos. 3 horas com relação ao meridiano de Greenwich. O Rio, então, tem menos 3. Cidade do Cabo possui o que? 30 graus a leste. 15, 30. Mais 2. Qual é a diferença de horas? Do Rio até o meridiano de Greenwich eu andei 3. Não é isso? Aqui, ó. Rio de Janeiro. 1, 2, 3. Para a Cidade do Cabo eu andei 1, 2. 3 mais 2, 5 horas de diferença. Agora descobrimos que tem 5 horas de diferença. Se no Rio são 4 horas da tarde, quantas horas na África do Sul? Se são 5 horas de diferença, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas. Ah, professor, por que você aumentou? Porque nós estamos saindo de oeste para o leste. A gente sempre aumenta quando caminhamos para o leste. Entenderam? E assim no mundo inteiro. Sempre quando ele der o meridiano, vocês conseguem achar quantas horas ele está com relação ao meridiano de Greenwich. Por quê? Porque é a cada 15 graus a hora. Se eu estou trabalhando numa cidade que ela está a 75 graus oeste, quantas horas com relação ao meridiano de Greenwich esta localidade está? 15, 30, acumulativo, hein? 15 mais 15, 30 mais 15, 45 mais 15, 60 mais 15, 75. Andei quantos meridianos? 5. E cada meridiano equivale a 1 hora. Então, essa cidade possui 5 horas menos ou a mais. Ela está a oeste. Essa cidade possui 5 horas a menos que Greenwich. Entenderam? Mole para nós. Para finalizar essa parte fuso horário,
a gente tem então o nosso meridiano de Greenwich como a nossa referência dos fusos horários, né? Ali é o zero. A partir dele a gente começa a contar 15 graus a hora. E aí, lá do outro lado do mundo, a gente vai chegar o quê? No fim. Este fim é lá nos 180 graus. É o antimeridiano de Greenwich, que vai ser o fim das horas. É o encontro do leste com o oeste. Chama Linha Internacional de Mudança de Data. Grifa ela para mim aqui, ó. Linha Internacional de Mudança de Data. A LID, que ela chama. Olha a viagem. Olha que doideira. Todo mundo prestando atenção aqui agora, ó. Imagina aí, viramos o mundo. Estamos olhando agora lá na parte de trás do meridiano de Greenwich. Olha só, o Alasca e a Sibéria. Vamos chamar o A aqui de Brasil e o B de Japão. Aí fica mais fácil a gente entender. A linha internacional de mudança de data, ela vai explicar pra gente o limite de onde vai começar um dia e aonde vai terminar um dia. Como assim? Brasil e Japão. Se são 8 horas da manhã no Brasil, é quantas horas no Japão? 8 da noite. Então o Japão está 12 horas a mais que o Brasil. Se aqui são 3 horas da tarde no Japão, 3 horas da manhã do outro dia. Então reparem que quem está localizado nessa parte do mundo, na região oriental, sempre está um dia a mais. Isso é apenas na linha internacional de mudança de data. Quem está aqui neste limite. Eu posso estar aqui, ó, nesta ilha A, olhando o pessoal na ilha B. Pode ser a mesma hora de luz solar, 15 horas da tarde. Só que aqui vai ser de uma segunda-feira no A e no B já vai ser terça-feira. Por quê, professor? Porque sempre no Oriente eles estão na nossa frente. E aqui na linha internacional de mudança de data, a diferença é de 24 horas ou um dia. Se eu estou em bem, então, pegar um avião, voar para o ponto A, eu vou mudar um dia e vou continuar 15 horas? Sim, você reduz. Você está na terça-feira, voltei para segunda-feira. Doideira, né? Cuidado para não bugar a cabeça nesse raciocínio aí. Mas não esquenta a cabeça não. Isso aqui fica mais fácil quando você estiver lá no ensino médio, na geografia, volta a trabalhar isso de novo e aí fica mais fácil a gente entender. Ok? Então a mudança internacional de data, ela foi definida assim. É o encontro do leste com o oeste, do ocidente com o oriente, e aqui a gente vai mudar o dia. Apenas aqui. No resto do mundo, que não atravessa a linha internacional de mudança de data, só muda as horas. Ok, jovens? Lá na página 66, vocês podem estar abrindo lá, que lá vai falar dos fusos horários no Brasil. Nós já adiantamos, né, que no Brasil nós vamos possuir quanto? 4 fusos horários, grifa aí para nós. E esses fusos horários estão distribuídos como? Olha aí para nós, olha aí. 1, 2, 3, 4 fusos horários, aonde todos seguem o horário oficial de Brasília. Porém, quando a gente ultrapassa os limites do fuso, ou a gente vai diminuir a hora, ou a gente vai aumentar as horas. As nossas ilhas oceânicas serão 1 hora a mais com relação a Brasília. Por que é 1 hora a mais esse menos aí, professor? Olha aqui, ó, -3, -2, -1, 0. 0 é quem? O meridiano de Greenwich. Então ele está aqui mais ou menos o meridiano de Greenwich, ó. Essas são as horas com relação ao meridiano de Greenwich. Fernando de Noronha tem 2 horas atrasadas. Brasília, 3 horas. Manaus, 4 horas. O Acre, 5 horas. Um do lado do outro, apenas 1 hora de diferença. Quando a gente vai pulando os meridianos, a gente vai subtraindo mais hora ou vai aumentando de hora em hora cada meridiano. Já discutimos isso. Aqui então, olha só. Aqui fala um pouco, em todo este parágrafo, que vai falar sobre a distribuição dos fusos horários no Brasil. As ilhas têm 1 hora a mais. Seguimos o horário de Brasília, horário da capital federal. Tem 3 horas de atraso com relação ao meridiano de Greenwich. Depois, alguns estados do norte apresentam 1 hora a menos. E o nosso querido Acre, 2 horas a menos com relação ao meridiano de Greenwich. Esse para refletir é muito curioso. Fala um pouco da China. A China tem um território maior que o do Brasil ainda.
Sabe quantos fusos horários eles possuem lá? Nós somos grandes, né? Quinto maior país do mundo. Nós usamos 4 fusos horários. Sabe quanto que é a China? Nenhum. Eles têm 1 hora, igual para todo mundo. Independente de qual território da China você estiver, o horário oficial é igual para todo mundo. Vai ter lugar que vai estar escuro, vai ter lugar que vai estar extremamente claro, mas a hora é a mesma, não importa. Se é bom ou ruim, pensa aí, o que vocês acham? Vai ser meio esquisito, né? Viver lá no extremo oeste, imagina, tá amanhecendo aqui no leste chinês, 7 horas da manhã, tá na hora da gente ir pra escola. Todo mundo ali em Pequim, já tá bem no extremo leste, né? Ele vai pra escola com sol. E quem tá lá na outra ponta da China, no extremo oeste, tem sol? Mas são 7 horas da manhã, tá na hora de ir pra escola. Olha que doideira. Imagina a gente fazer isso aqui no Brasil. Vamos pôr no Acre, a gente tá aqui em BH, 7 horas da manhã chegando na escola. Quantas horas lá no Acre? Vou voltar no mapinha. 7 horas da manhã nós estamos chegando em BH, na escola. Quantas horas no Acre? 7, 6, 5 horas da manhã. Tem sol 5 horas da manhã? No verão até que já está clareando. Mas no inverno tem? Tem não. Então as crianças iriam para a escola no escuro. Perigoso. Não é seguro. Então é importante termos essa distribuição em horas diferentes em territórios grandes como o Brasil, para poder o quê? Gerar essa margem de segurança para a própria população. Por isso que nós temos 4 fusos horários. Já tivemos 3 e o Acre já foi junto com esse aqui, o -4. Mas aí a população votou num plebiscito e o presidente aprovou a criação novamente. Existia esse fuso horário, tiraram, voltaram com ele de novo. Por causa disso, as crianças estavam indo para a escola num momento do dia muito escuro, 7 horas da manhã ainda estava escuro no verão lá para eles. Então voltou com esse meridiano, com esse fuso horário para o Acre. Então hoje oficialmente somos 4 fusos horários no Brasil. O que é o horário de verão? O horário de verão é quando a gente adiciona 1 hora a mais durante o nosso verão, porque o verão a gente já sabe que o Sol está concentrado, posicionado onde os raios solares entram perpendicularmente no Trópico de Capricórnio, que o Brasil inteiro está iluminado. A duração do dia é muito maior do que a noite. E aí a gente adotava o horário de verão, estabelecido lá na década de 30, antigo pra caramba, no Brasil, quando foi criado. Aumentava em 1 hora. Não eram todos os estados que aumentavam, né? A gente adotava o horário de verão, estados que se mantinham longe da linha do Equador. Por que longe da linha do Equador? Quando mais eu me afasto, olha aqui o Trópico de Capricórnio, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, maior vai ser a diferença de luminosidade. No verão, o dia que é muito mais longo. No inverno, a noite que é muito mais longa do que o dia. A galera daqui do Equador pode ser inverno, pode ser verão, que é 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Não tem alteração na luminosidade ao longo do ano. Por isso que a gente fala que as estações não são bem definidas. E aí quem vai adotar o horário de verão? Quem adotava o horário de verão? A região sul do Brasil, a região sudeste e a região centro-oeste. O restante, norte e nordeste, não adotava o horário de verão. E aí quando a gente volta aqui, a gente vê que a principal justificativa grifo para nós, para o horário aproveitar, para o horário de verão, é para se aproveitar melhor os dias mais longos do verão, com mais tempo de luz para economizar energia elétrica. 7 horas da manhã, 7 horas da noite no horário de verão, não precisa ligar a luz da fábrica, das indústrias, das escolas, do comércio. Então economizava a luz dessa forma, porque no horário comercial já estava de dia, né? O dia é muito mais longo que a noite, então não precisava ligar a luz. E aí era uma das formas de economizar energia elétrica. 2019, ano passado, já está até aqui a lei, em 2019, o decreto número 9.179 extinguiu o nosso horário de verão. Então, a minha geração, a geração de vocês, é a primeira vez que a gente passa um verão sem adotar o horário de verão. E aí, vocês curtiram ou não? Eu, particularmente, gostava de horário de verão. Achava um dia mais produtivo, chegar em casa ainda às 6 horas, tá claro, dava um ânimo, né, da gente fazer coisas. Parece que o dia estava mais longo, queria render mais, né, te dava ânimo para isso. Mas esse ano não teve. Uma pena, o governo teve os seus motivos, segundo ele,
Vamos agora aguardar esse primeiro verão, seu horário de verão, se realmente valeu a pena com relação à economia do gasto com energia elétrica. Muito bem, sexto ano. Neste momento a gente vai estar corrigindo os exercícios propostos após o estudo da matéria. Vamos começar pelo número 11. Uma cidade está na longitude 30 graus oeste, e o relógio lá marca 13 horas. A outra cidade está a 90 graus, também a oeste. São quantas horas lá? Então nós temos aqui no 30 graus oeste, qual meridiano que ele está? Se cada meridiano tem 15 graus, 15, 30. Ele está no 2. Se ele está a oeste de Greenwich, ele está no menos 2 ou no mais 2? A oeste a gente reduz as horas, então ele está no menos 2. Menos 2. A outra cidade que está a 90 oeste vai estar em qual meridiano? É de 15 em 15. 15, 30, 45, 60, 75, 90. No menos 6. Por que menos? Porque está a oeste de Greenwich. Então veja bem. Se aqui marca 13 horas, quantas horas lá no meridiano, nessa outra cidade? Aqui são 13. Qual a diferença de horas entre elas? 6 para 2, 4. Se aqui são 13, ela está mais a oeste ainda, lembra? 15, 30 é essa primeira cidade. 45, 60, 75, 90. Então eu estou caminhando para o oeste. Então a horas vai ser o quê? Mais ou menos? Menos. Se são 13 aqui, 4 horas de diferença, 13, 12, 11, 10, 9 horas da manhã. Ok? Então a resposta é 9 horas. Número 12. Imaginem que uma cidade seja localizada na longitude 15 graus oeste. E o relógio marca 23 horas do dia 15. Calcule o horário e a data em outra cidade localizada a 60 graus leste. Então vamos colocar lá no papel. Vamos chamar essa cidade de cidade A. Cidade A. Quais são os valores dela? Ela está a 15 graus oeste. São 23 horas no dia 15 do 3. Na cidade B, ela está localizada no 60 graus leste. Lá vão ser quantas horas e qual dia? Bem, a 15 graus oeste. O meridiano dela vai ser o quê? Menos 1. 60 leste. 15, 30, 45, 60. Leste é horas avançada, é mais 4. Relação meridiana de Greenwich. Vamos fazer a diferença de horas entre elas. Qual é a diferença de horas entre elas, então? 5. Por que 5? Menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Então são 5 horas de diferença. Diferença de 5 horas. Eu quero saber quantas horas a leste. Ela está lá no leste. Se são 23 horas do dia 15 na cidade A que está a oeste, quem está a oeste é a hora reduzida. Quem está a leste tem a mais. Vamos somar 5 aqui. 23, 24, ou meia-noite. 1, 2, 3, 4. Resultado: 4 horas do dia, virou dia, né? 16 do 3. Essa é a resposta.
Vamos a 14. Tá começando a dar uma esquentada nos exercícios, hein? Mas olha só, não é nada difícil. Um avião parte da cidade de BH, localizado 45 Oeste, às 6 horas da manhã, para a cidade de Paris, França, 15 graus leste. Sabemos que o voo inteirinho durou 10 horas. Qual será o horário de chegada do avião de acordo com a hora local? BH está no fuso 45 graus oeste. São quantas horas? Deixa eu olhar na apostila que é mais fácil. 6 horas da manhã. Nós vamos para Paris, que está localizado 15 graus leste. Quero saber as horas que eu vou chegar lá. Tempo de voo, eu fiquei no avião 10 horas. 10 horas de voo. Que horas eu cheguei em Paris? Muito bem. Primeira coisa, vamos fazer a diferença de horas entre eles. Qual que é a diferença de horas? BH, 15, 30, 45. BH está no -3. Paris, 15 a leste, mais 1. Quantas horas de diferença entre eles? 4 horas de diferença. Que horas que o voo saiu? 6 horas. Ele durou 10 horas. Vamos somar primeiro? Vamos descer com o relógio de Belo Horizonte em Paris. 6 horas da manhã saímos de BH. 10 horas de voo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 horas pousamos em Paris. Porém, o meu relógio está com horário de BH. Agora eu tenho que ajustar para o horário de Paris. Qual que é a diferença de horas? 4 horas. E se Paris está a leste, ela está a mais. 4 horas a mais. Que horas que eu pousei? Eu pousei às 16 horas da tarde no meu relógio de BH. Mas como são 4 horas de diferença, 16, 17, 18, 19, chegada em Paris às 20 horas. Por último, a número 15, um avião partiu de uma ilha localizada a 45 graus leste às 15 do dia 22 de abril, em direção a uma cidade localizada a 60 graus oeste. Considerando que o tempo de voo entre essas cidades foi de 8 horas, calcule o horário de pouso desse avião na cidade que está fazendo a leste. Vamos jogar papel. Jogar papel é a coisa mais fácil de a gente raciocinar. Então vamos lá. Então o nome da cidade vamos chamar de Cidade A. Cidade A foi quanto aí? Ela está localizada no 45 graus leste, às 15 horas do dia 22/4. Pegamos o avião para a cidade B, localizada a 60 graus oeste. O voo durou 8 horas. Que horas nós chegamos na cidade B? Vamos colocar os meridianos dela. 15, 30, 45, 60. Oeste é menos. Então, menos 4 horas com relação ao meridiano de Greenwich. Vamos colocar aqui, ó, a cidade A, 45 leste. 15, 30, 45. Lá está no mais 3. Quanta diferença entre elas? 4, 5, 6, 7. 7 horas de diferença. 7 horas de diferença entre as cidades. Que horas nós vamos chegar na cidade B? Estamos indo do leste para o oeste. Vamos aumentar ou diminuir as horas? Vou sair do leste, do oriente, vou para o ocidente. O sol está primeiro no oriente. O mais está lá no oriente. Então eu vou para o menos, vou reduzir as horas. Reduzir em quanto? 7 horas, que é a diferença entre as cidades. Vamos primeiro fazer o nosso voo. Vamos fazer primeiro o tempo de voo. 15 horas. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Chegamos lá às 23 horas
porém com o relógio da cidade A. Agora nós temos que converter, né? Quantas horas de diferença? 7. E a gente viu que vai reduzir. Então a gente vai reduzir de quem? Do meu relógio que chegou na cidade B, que é 23 horas. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Cheguei que horas? 16 horas do dia 22, do mesmo dia. Então é isso, pessoal. O exercício de fuso horário parece difícil, mas não é. É só lembrar, se nós vamos andar para leste, aumenta as horas. Se eu andar para o oeste, eu diminuo as horas. E é de 15 graus a hora. De 15 em 15, a gente ou aumenta uma hora ou diminui uma hora. Fácil para nós. Um abraço e até mais.